Bom dia a todos, bem-vindos ao segundo painel do nosso terceiro dia do Summit da Automação 2020. Eu sou Rafael Ribas. Hoje, nesse painel, agora nós temos a presença do José Eduardo Camargo, da Brasel, e vamos falar sobre impactos e estratégias de bares e restaurantes para a adoção de novos modelos de negócio. Vou só passar um vídeo inicial aqui para vocês, dar alguns recados e a gente já inicia. Bom, pessoal, antes da gente dar início, queria convidar vocês aí, quem ainda não se inscreveu nos próximos painéis, entrar lá em summitdaautomação.com.br. Não esqueçam do painel de encerramento hoje, com Alan Costa, falando sobre inovação, a partir do ponto de vista das pessoas. É o único painel que não será disponibilizado posteriormente, então se inscrevam. E vamos dar início. Vou apresentar para vocês nosso convidado, José Eduardo Camargo, da Brasel, diretor de conteúdo da Brasel, jornalista com grande experiência nas áreas de turismo e tecnologia, executivo especialista em parcerias e projetos de inovação, membro da equipe que implantou o Samsung Pay no Brasil, como responsável pelo engajamento do varejo, adquirentes e empresas de automação. Hoje é head de conteúdo na Brasel. José Eduardo, muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Eu vou lhe passar o perfil de apresentador. E antes que eu passe o perfil, só lembrar ao pessoal que qualquer pergunta que vocês tenham, podem utilizar o painel à sua direita para perguntas. Ao final, a gente abre abre a discussão. Deixa eu passar o perfil. Legal. Bom, obrigado, Rafael. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite para estar aqui no Summit de Automação 2020 com vocês. Trabalhei, né, como você falou aí no currículo, eu tive essa passagem pela Samsung, no Samsung Pay, e a Bematec foi uma grande parceira nossa naquela época, né? E a gente sabe da força também das marcas de vocês no mercado. Então, é uma alegria grande estar aqui com você, poder dividir um pouquinho da experiência da Brasel, né? E do que está acontecendo nesse ano tão atípico no Brasil e no mundo, né? Bom, eu vou compartilhar a tela aqui. Imagino que vocês já estejam... Já está em tela cheia. Então tá legal. Bom, gente, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho, né, sobre as estratégias dos bares e restaurantes. Mas antes disso, eu queria, como eu disse, falar um pouquinho do que aconteceu nesse 2020. Né? Foi um ano em que a gente foi afogado por um tsunami, né? Logo ali em fevereiro já começaram, na verdade em janeiro já começaram as primeiras notícias de que havia alguma coisa estranha na China, né? E isso foi ganhando corpo, chegou na Europa, e já em fevereiro a gente acendeu a luz, nem amarela, a gente acendeu a luz vermelha mesmo, tá? Em conversas com o mercado, né? Principalmente as companhias multinacionais com quem a gente tem relacionamento na Brasel, percebeu a dificuldade que a gente ia ter esse ano, né? A magnitude do problema,
e que com certeza ele iria trazer consequências graves naquele ano, né? Antes até de eu falar um pouquinho do que aconteceu a partir desse momento que a gente percebeu a dificuldade, eu queria falar um pouquinho da Abrazel. A Abrazel é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Ela representa a alimentação fora do lar, né? Bares, restaurantes, lanchonetes, e ela está no Brasil inteiro. A gente tem, entre seccionais e regionais, a gente tem mais de 50 escritórios hoje no Brasil, né? Então a gente consegue também medir muito bem o que está acontecendo na ponta, né? Com os nossos associados e também com os ecossistemas de cada cidade, porque a gente tem essa capilaridade muito grande. Bom, e aí o que aconteceu? A gente percebeu que a pandemia era grave, né? Até antes dela ser considerada pandemia, na verdade, até antes da OMS declarar a pandemia mundial, né? E já no comecinho de março, quando, na verdade, a gente mal tinha saído do carnaval, né? Ninguém estava falando muito disso ainda, estava começando a invadir o noticiário, a Brasil lançou o primeiro protocolo já em relação ao Covid para bares e restaurantes, já prevendo, né, que as dificuldades, já prevendo que o consumidor, no mínimo o consumidor ia ficar receoso, né? A gente já preparou os primeiros protocolos, tá? De higienização, e sempre deixando muito claro que bar e restaurante sempre soube trabalhar com segurança dos alimentos, né? É uma coisa do próprio negócio. Então, assim, você evitar contaminação por vírus ou bactéria é inerente ao negócio. Por isso, os bares e restaurantes sempre foram muito seguros nesse ponto, né? Então, o que era uma questão de reforçar e de fazer alguns novos protocolos. Mas a gente ali já tinha a ideia de que seria um longo caminho, que a luta não acabaria aí. Imediatamente também a gente partiu para alertar a sociedade sobre isso, né? Uma das primeiras ações foi falar com o governo federal, e aí já em março houve uma reunião em Brasília com o presidente da República e o presidente da Abrazel, Paulo Sommuth. O presidente da República fez questão de levar o Paulo Sommuth, né, até o Ministério da Economia, onde estava o ministro Paulo Guedes, e eles discutiram sobre a magnitude do problema, e o Paulo Sommuth fez esse alerta, né, de que já deveria ter um plano de ação para você mitigar os danos, né, porque a coisa era grave. E logo depois, a gente já teve logo a primeira morte no Brasil, e aí houve uma reação muito intempestiva, né, principalmente dos prefeitos, né? Primeiro se definiu esse quadro de que os prefeitos e governadores que tinham autoridade para definir o lockdown ou o fechamento das cidades, e houve uma reação muito intempestiva, né? Fechando lugares que naquele momento, como diz o Paulinho, o vírus não tinha chegado nem pelo noticiário ainda, né? E os estados já começaram a fechar bares e restaurantes, né? O comércio em geral, na verdade, todo o comércio. E já começou precocemente em alguns lugares um lockdown que já colocou todo mundo com faturamento zero, né? E aí era importante a gente alertar, né? E a gente fez anúncio nos jornais alertando para o colapso mesmo, porque por pesquisa, como eu disse, a gente consegue medir muito o que se passa lá na ponta. A gente sabia que os bares e restaurantes, 60% deles no Brasil, são pequenos e micronegócios que não têm mais do que 30 dias de caixa para sobreviver sem faturamento nenhum, porque o faturamento foi a zero, literalmente zero, com exceção daqueles que já estavam fazendo delivery, tá? Mesmo esses, em alguns lugares, mesmo o delivery foi proibido no começo. Aí depois, em abril, começou a permitir delivery, mas em alguns lugares proibiram inclusive o delivery, né? Então a gente fez esse alerta de colapso já no começo, e aí começou uma luta para que o comércio tivesse soluções para a questão do salário, para a questão do capital de giro, né? E também pedindo que as prefeituras e os governos do estado, passado o susto inicial, se planejassem melhor, né? E dessem mais regras claras ao jogo, porque existia uma desinformação muito grande. Se fechou o comércio e não tinha uma informação muito clara de quando poderia reabrir, de que maneira, né?
E esse nosso protocolo que a gente tinha elaborado lá no começo também começou a ser adotado pelas prefeituras. Isso foi uma característica, né, que a Brasel lutou muito para que acontecesse, para que as prefeituras e os governos estaduais tivessem protocolos claros para permitir a reabertura. A gente teve a questão da MP 936, que foi a lei do salário, né, que de MP depois virou lei 14.020, permitindo que o comércio colocasse os funcionários em suspensão de salário ou em suspensão ou em redução de jornada, né, com a contrapartida do benefício emergencial por parte do governo, que trouxe algum alívio para o setor. E ali também começou outra luta, que foi a luta pelo crédito, né, que vem desde lá, desde aquele começo. Veio o Pronamp, que deu algum alívio para as pequenas e microempresas, tá? Foi a linha que foi mais adotada. No começo, os bancos seguraram muito esse tipo de empréstimo, depois começaram a liberar, por causa da pressão da sociedade e a pressão do governo. Houve também as linhas, né, para pagamento, para capital de giro, isso para empresas mais de um porte um pouco maior, né, as empresas médias, e até 4,8 milhões de faturamento anual. Bom, e esse movimento ele vem se estendendo, né? Tanto o movimento dos salários, depois houve a prorrogação da suspensão de jornada, houve a prorrogação da redução de salário, a possibilidade de se prolongar isso. Algumas linhas de crédito também começaram a ser desbloqueadas, através do Ministério do Turismo, por exemplo. E aí começa a reabertura, né? Isso já bem depois. Algumas cidades, como Belo Horizonte, chegaram a ficar 150 dias, quase 160 dias em lockdown, fechadas, principalmente os bares e restaurantes, né? Que pagaram uma conta completamente desproporcional em relação ao resto do comércio, e sem motivo. E é uma coisa que a gente enxerga, e essa conta ela vai ser paga durante um bom tempo, porque as empresas ficaram sem faturamento. Bom, e aí é importante também a gente começar a falar o que foi acontecendo com os bares e restaurantes nesse processo, né? Alguns começaram a repensar o modelo de negócio, o que iriam fazer, já sabendo e já antevendo as dificuldades que eles iriam ter mesmo com a reabertura. Mas a grande maioria, antes mesmo de repensar o modelo de negócio, teve que, muito rapidamente, fazer duas ações emergenciais. Além, claro, de colocar os funcionários em suspensão de contrato, ou em férias, né, da férias, isso foi uma reação também imediata, de colocar os funcionários em férias para ver o que iria acontecer, depois a suspensão, a redução de jornada, a renegociação de aluguel, tal. Mas duas coisas foram importantes também. Primeiro, planejar o delivery, né? Muitos não faziam delivery antes da pandemia. Mesmo aqueles que faziam, eles tiveram que dar um reforço nisso, tá? Tiveram que repensar o seu modelo de delivery. E também o que a gente notou que teve uma aceleração digital grande também dos bares e restaurantes. Mas eu vou falar disso daqui a pouquinho. Bom, e nesse processo a gente chega agora com os bares e restaurantes reabrindo, né? E a Brasel ainda na mesa de negociação com várias instâncias, né? Então a gente tem a negociação com os governos federal, estadual, municipal, que são quem definem as regras do jogo, e cada prefeitura, apesar de ter um fundo em comum, né, baseado naquele protocolo que a gente fez lá em março ainda, tem algumas diferenças, né, de prefeitura para prefeitura. Algumas proíbem o self-service, por exemplo, a quantidade de mesas permitidas também varia muito de prefeitura para prefeitura, em algumas é 40%, outras 50%, outras 60%. As regras para uso, por exemplo, da calçada também mudam. Então você tem algumas alterações, né? Fora aqueles protocolos assim que às vezes são até meio inúteis, né? Por exemplo, medir a temperatura do cliente na entrada do restaurante, né?
que a própria OMS considera um pouco inútil, porque se o cliente quiser burlar isso, ele toma uma aspirina, né, um antitérmico um pouco antes de entrar, e é uma coisa muito imprecisa, a pessoa pode estar com outra coisa que altera a temperatura também, não necessariamente Covid, mas algumas prefeituras adotam isso, que é um custo para o restaurante, e assim, no geral, os restaurantes eles tiveram um custo aumentado com a reabertura, né, do salão, por causa desses protocolos, tá? Tem uma negociação, várias negociações também abertas com os legislativos, né, tanto a Câmara e o Senado, quanto as municipais, tá? Essa parceria constante, né, a gente tem uma frente de batalha ali forte com o legislativo para tentar influir, né, nessas legislações. E às vezes a gente tem também a questão judiciária, tá? E aconteceu, por exemplo, em Belo Horizonte, onde a Abrazel ela entrou com uma ação pedindo mais clareza nos protocolos para a reabertura dos bares e restaurantes. E também nesse processo a gente vai muito para a mídia, né? Fazendo pesquisa, por exemplo, para mostrar o que está acontecendo com o setor, para chamar a atenção, para demonstrar que o setor ele está pagando uma conta desproporcional, tá? E aí, em agosto, a gente, todos os anos, tem o congresso da Abrazel em Brasília, né, que é o principal evento da Abrazel no ano. O congresso, ele normalmente acontece de modo presencial, e esse ano é óbvio que não dava para a gente fazer de modo presencial, né? O que a gente teve foi uma abertura com poucas pessoas, tá, para marcar que é a solenidade de abertura para marcar o começo do Congresso. E aí a gente teve a presença do presidente Jair Bolsonaro e de várias outras autoridades lá, o que mostra o prestígio, né, da associação e a importância, mais ainda, a importância do setor para a economia do Brasil. A gente sabe que o setor de alimentação fora do lar é o que mais emprega no Brasil hoje, né? Ele tem uma importância enorme. E depois dessa solenidade, o que a gente fez foi um congresso digital. Pela primeira vez, o nosso congresso foi inteiramente digital. E foi um sucesso muito acima das expectativas. Primeiro porque, assim, todo ano, né, você vai fazer o congresso e você tem uma limitação clara, que é encontrar a agenda das pessoas para ir até Brasília e fazer as apresentações. A gente sempre consegue palestrantes de peso, mas esse ano, sem essa limitação da presença física, o Congresso ele teve simplesmente os maiores CEOs das empresas que orbitam esse ecossistema da alimentação fora do lar, principalmente os fornecedores. Então, a gente teve apresentações do CEO da Ambev, da Coca-Cola, da JBS, do McDonald's, a Viviane, CEO da Falcone, além de vários outros especialistas, tá, do setor. E a gente também tem, em paralelo, né, durante o congresso, o Mesa Vivo, que é uma parceria com a revista Prazeres da Mesa, onde grandes chefes cozinham para a audiência. E com tudo isso, né, com esse time de peso do lado dos palestrantes, a gente teve um recorde de 52 mil inscrições. O que mostra também um pouco reflexo do momento, né, em que os bares e restaurantes eles estão procurando saídas, né, para sobreviver no primeiro momento e também para desenvolver o seu negócio no segundo momento. Antes da gente falar um pouquinho desse momento, né, de como é que está, quais são as saídas para os bares e restaurantes, né, a gente tem que dar uma analisada em como será o amanhã, como diria Gonzaguinha, né? Mas a gente tem uma certeza que ele vai ser igual, tá? Vai haver uma volta ao normal. A gente brinca, não tem novo normal, a gente tem o normal, vai ter uma volta ao normal. O que a gente pode ter são algumas coisas que foram aceleradas agora nesse período de pandemia, né, mais presentes, e a gente vai falar um pouquinho delas, mas as pessoas vão voltar para os bares e restaurantes, vão voltar a ter convivência com amigos, com família, né? A gente sabe que essa é uma crise com começo, meio e fim, e agora a gente já está do meio para o fim,
né? Embora os números assustem ainda, quem olha os números, e a gente lamenta profundamente, né? Tudo que vem acontecendo e a perda de tantas vidas, mas a gente sabe que a vacina está próxima, a medicina já avançou bastante nesse ponto também, e que o que a gente vai ter é uma volta ao normal para todo mundo, para o comércio em geral e para os bares e restaurantes. Só que assim, o processo ele é doloroso, né? E a gente não superou a crise ainda. E aí a gente tem alguns parâmetros, né? E alguns itens que a gente tem que vencer para que essa crise seja vencida realmente, para que a gente tenha essa volta ao normal, né? Além claro, da vacina, né? A gente tem vai haver lógico, a gente precisa de retomada na economia para que os empregos voltem, né? Primeiro que a renda dos brasileiros volte, para que os empregos possam ser retomados. A gente espera que os juros continuem baixos, né, nesse processo, mas a gente quer também que os juros de empréstimo para a retomada sejam baixos, que os bares e restaurantes consigam acesso ao crédito e consigam esse crédito com condições boas para poder retomar os seus negócios. E depende também de que o auxílio emergencial, que trouxe algum alívio para milhões de brasileiros, ele continue de alguma maneira dando suporte à economia, né? A gente vai ter uma readequação, né, um reequilíbrio do mercado, a gente sabe que isso vai acontecer. E esse é um processo, né, para que haja, e nesse processo vai ter uma nova equação entre oferta e demanda, tá? Do lado dos restaurantes, a oferta ainda não é total, principalmente por causa das restrições das prefeituras e também porque muitos bares e restaurantes fecharam as portas definitivamente nesse processo. A gente vai falar um pouquinho disso agora um pouco mais para frente. Os custos estão aumentando, a gente sabe disso, medindo por pesquisa, tá, para os bares e restaurantes, e isso é repassado para o consumidor. E para que a demanda, né, volte ao normal, a gente vai ter que esperar a volta às aulas e o retorno dos escritórios, tá? Existe um tipo de estabelecimento que ele é muito dependente de que os escritórios estejam vivos. Aí vem a questão do home office, que foi muito debatida. Realmente, ela vai ser acelerada pela crise, mas a maioria dos escritórios vai voltar, e aí a gente precisa dessa volta e também da volta às aulas para que a demanda seja retomada. Precisa também de um item essencial, que é a volta da confiança do consumidor, né? O consumidor ele precisa estar confiante para voltar ao bar e restaurante. A gente sabe por pesquisa que existem alguns pontos da refeição que são mais críticos, né? A chegada ao restaurante, por exemplo, em que o cliente vê quais são os protocolos, consegue enxergar quais são as medidas tomadas para a segurança dele, né? É importante. O momento do pedido também é muito importante. Na própria reserva, o modo de fazer reserva também tem que mudar, né, para alguns bares e restaurantes. Desculpa. Alguns não faziam reserva e passaram a fazer, tá? Até porque existe essa restrição de mesas, né? Tem que ter uma percepção que aí não é só do bar e restaurante, né? Porque assim, o bar e restaurante ele consegue passar para o cliente através da comunicação que ele é seguro, tá? E a Brasel ela tem trabalhado muito, muito fortemente nisso, né? Para também levar ao cliente final a ideia, né? Daquilo que eu falei, de que a gente sempre teve essa preocupação e que agora os protocolos foram reforçados, tá? Mas tem que ter uma percepção também de que o risco está em queda. Isso a gente já começa a perceber, né? Com a volta dos bares e restaurantes, com a reabertura do comércio, a gente já começa a perceber que o público está um pouco mais confiante. E quanto mais perto da cura ou da vacina, mais a gente vai ter essa confiança em alta, né? E aí tem um aspecto que é importantíssimo para todos os estabelecimentos, que é pagar a conta, né? Porque, como eu disse, os bares e restaurantes foram afetados de maneira desproporcional,
a conta é enorme, né? E a conta em todos os níveis, a conta, mas principalmente, lógico, no financeiro, né? Claro que tem, né, a conta na imagem dos bares e restaurantes, a conta na confiança, mas os bares e restaurantes que conseguiram sobreviver tão endividados tiveram que fazer dívida. A gente mede isso por pesquisa também. A última pesquisa que a gente fez mostrou que 78% dos bares e restaurantes consultados procuraram empréstimo, embora nem todos tenham conseguido, essa taxa mal chega a 60%, tá? E essa dívida vai ter que ser paga, né? E o faturamento não está no nível normal, né? 75% dos bares e restaurantes, 3 em cada 4, dizem que estão com faturamento abaixo do que tinham antes da pandemia. Em alguns casos, o faturamento lá em março chegou a 0, né? Depois ele foi aumentando um pouquinho, e a cada mês ele aumenta um pouquinho, lógico, com a readequação que os bares e restaurantes foram fazendo, isso para aqueles que sobreviveram, é óbvio, né? Mas ele ainda não está normal. Então, e a gente sabe, que é uma pergunta que todo mundo faz, né? Mas quantos bares e restaurantes fecharam? Quantos estabelecimentos? A gente sabe que esse nível já chega a 25%, tá? Varia um pouco de cidade para cidade, mas e esse cenário ele não tende a melhorar, né, com a reabertura, porque tem alguns que vão passar por dificuldades e que não vão conseguir se sustentar ainda, mesmo com a abertura permitida. Então, é um número bem impressionante, né? Quando a gente faz pesquisa, inclusive, assim, a gente sabe que essa pesquisa, quem responde a pesquisa é quem conseguiu sobreviver, né? Então, muitas vezes, essa pergunta ela nem é respondida, né, se ele está fechado definitivamente, porque aquele que fechou definitivamente nem responde a pesquisa. Mas a gente consegue medir isso de algumas outras maneiras, e a gente tem essa percepção que essa taxa chega a 25%, tá? Ou seja, 1 em cada 4 bares e restaurantes do Brasil fecharam as portas em definitivo. E aí a gente chega no que é a ideia aqui um pouquinho também, da gente falar o que os bares e restaurantes estão fazendo, né, para sobreviver e superar essa crise. Acho que esse aspecto do digital, né, ele é um aspecto que ele engloba um pouco do principal. Por quê? Porque dentro desse aspecto do digital, a gente encontra o off-premise, né, que é como a gente chama todos os serviços, né, de delivery ou de entrega que o bar e restaurante faz, que não é o serviço ali do salão mesmo, né? E aí você teve, isso foi interessante de você acompanhar, porque restaurantes e bares conseguiram muito rápido, alguns conseguiram muito rápido, em menos de uma semana, 2 semanas, ali no final de março já, passaram a fazer delivery. É lógico que depois foram melhorando isso, né? E foram aprimorando também e procurando outros modelos além do delivery puro e simples, tá? Então tem bar e restaurante, por exemplo, que começou a fazer to go, né, que é abrir a porta só para o cliente, nas cidades onde isso era permitido para o cliente passar e pegar e levar para casa ou para o escritório. Alguns outros começaram a fazer drive-thru e outros ainda conseguiram novos modelos. Por exemplo, criaram uma marca do restaurante e passaram a vender alguns itens do supermercado. Ou passaram a fazer catering, né, entregar para a empresa, que também ficou com o refeitório fechado. Então, os bares tiveram soluções criativas que foram sendo implementadas ao longo desse tempo. Essas soluções continuam em operação, tá? Alguns já planejam terminar quando voltar ao normal, outros gostaram do resultado e provavelmente vão continuar fazendo algum tipo de ação off-premise, principalmente o delivery, né? Outros se expandiram, procuraram se expandir, vendo que o delivery tinha demanda, né? Aceleraram uma tendência que já vinha de antes da pandemia, que são as dark kitchens, tá? Que são o quê? São cozinhas separadas com a marca do restaurante ou com outra marca
só para fazer delivery. São cozinhas exclusivas de delivery. Isso, por exemplo, tinha começado um pouco antes da pandemia, já era um processo que estava em andamento. Por exemplo, para aquelas marcas que têm restaurante em shopping ou que são franquias, né? Que não queria usar a cozinha do shopping para fazer delivery. Então, ela fazia uma cozinha separado, ou não queria misturar a operação de delivery com a cozinha do restaurante mesmo. E aí você tem uma outra categoria que a gente está chamando de Ghost Kitchen, que são aquelas cozinhas que abriram agora na pandemia já, né? Já abriram pensando no delivery e que são concorrentes dos restaurantes e bares tradicionais, tá? Trazem uma concorrência nova. Então, esse ambiente do delivery, ele não é só de flores, né? Muito pelo contrário, ele tem uma concorrência que está cada vez mais acirrada. A gente sabe que as plataformas também elas cobram uma taxa alta dos bares e restaurantes, e alguns procuram outras maneiras de fugir um pouquinho dessas taxas, né? E agora você tem também essas ghost kitchens, que são esses restaurantes que não têm salão, simplesmente já nasceram digitais, tá? Por outro lado, as plataformas de delivery também têm novos concorrentes, e isso vai se acentuar. A gente sabe, por exemplo, que gigantes como Magazine Luiza estão lançando plataformas de delivery de comida, e aí com esses novos concorrentes a tendência também é que as taxas para os bares e restaurantes fiquem um pouco mais vantajosas, tá? Nesse processo, que eu acho que é importante nesse setor de automação, também tem mudanças, né? Porque os bares e restaurantes, neste mundo novo do off-premise, também tem que adaptar o seu sistema de gestão, né? Para poder ser mais eficiente na hora do delivery, né? E aí você tem também uma refundação digital dos bares e restaurantes. O que é fundação digital? Fundação digital são todos os canais de venda, né, ou de marketing, é o ecossistema desses canais. Então você constrói a sua marca, né, você constrói o objetivo do seu bar e restaurante, e aí você começa a agregar os módulos que você considera mais efetivos para aquela estratégia digital. Essa é a fundação digital. E os bares e restaurantes, alguns, eu diria que boa parte, se não a maioria, não tinham uma fundação digital. Muitos eram negócios estabelecidos no mundo offline, que a pandemia, de repente, bagunçou, né? E aí, dentro dessa refundação digital, você mistura um monte de coisa, né? O marketing, por exemplo, é um dos mais afetados, né? Porque você tiveram que ir atrás de novos clientes, outros tiveram que reconquistar os clientes, estão tendo que reconquistar os clientes, e nesse processo o marketing digital ele é muito eficiente. Desculpa, só tomar um gole d'água aqui. O marketing digital é muito eficiente e é uma saída foi uma saída para aquele momento em que estava todo mundo em casa, obviamente, de você manter, né, a sua marca viva na memória do cliente, começar a reconquistá-lo, e também anunciar que você estava fazendo delivery, por exemplo, né, levar as novidades para o seu cliente. Agora, né, nesse novo contexto, ele também tem força, porque ele é uma maneira muito eficiente de você fidelizar os seus clientes, né? Principalmente se você vai ter que fidelizar de novo porque você mudou o seu modelo de negócio. Então, dentro desse processo todo, né, os bares e restaurantes tiveram que se adaptar a esses novos tempos e começaram em várias frentes a trabalhar no digital. E aí um desafio grande para quem não tinha experiência nessa área como se tornar visível, como você aparecer e ganhar relevância na rede em relação à concorrência, né? Por incrível que pareça, muitos bares e restaurantes, por exemplo, não tinham presença digital nenhuma e tiveram que construir uma ferramenta que a gente, por exemplo, indica que é muito eficiente para isso é o Google Meu Negócio, né? A Brasil, inclusive, tem uma iniciativa junto com a Nerd Monster e o Google, que se chama Meu Negócio no Mapa, para
tornar os bares e restaurantes, principalmente o acesso aos bares e restaurantes, principalmente os pequenos e micro, mais fácil nesse mundo digital, tá? E isso é um desafio para quem não tinha nenhuma presença. Outro desafio é você começar a construir uma reputação, que é importantíssimo nas redes, né? Os bares e restaurantes, eles têm que monitorar isso muito de perto. As avaliações que os clientes fazem nas plataformas de delivery, ou no próprio Google, ou no Facebook, nas redes sociais, tem que monitorar, porque é um critério de escolha muito forte. Junto com as promoções. Isso também é demonstrado por pesquisa. Em primeiro lugar, nas plataformas, o que os clientes procuram é promoção. E logo depois é a reputação do restaurante, né? A reputação digital dele, tá? Que é medida pelas avaliações. E aí tem uma terceira coisa que é importantíssima nesse processo, que é os dados, que são os dados dos clientes, né? A gente tinha até muito pouco tempo atrás a noção de que os dados eram um novo petróleo. Na verdade, isso já mudou. Por uma definição mais recente, os dados agora são como água. Por que eles são como água? Porque, primeiro, que todo mundo precisa. Tá? E nesse mundo digital, se você não tem os dados dos seus clientes, você vai ter muito mais dificuldade. Né? Não só dos seus clientes, se você não tiver dados de pesquisa, para poder orientar a estratégia do seu negócio, a sua dificuldade vai ser enorme. Os dados, eles mudam, então eles são fluidos, como a água, tá? E os dados, eles não servem para nada se eles não forem tratados, assim como a água também, né? A água poluída, em vez de te ajudar, te causa problemas. E os dados é a mesma coisa, eles têm que ser tratados. Então você tem que aprender a tratar os dados. Você tem que aprender a ler o que está chegando do feedback dos seus clientes. Você tem que aprender a ler o que está chegando do resultado daquela promoção que você fez. Você tem que aprender a separar melhor que promoção você vai fazer para cada tipo de cliente, né? Então, tratar os dados como água é vital nesse momento também. E junto com tudo isso, a gente tem uma mudança que já tinha data para acontecer antes da pandemia, inclusive, e que agora está se acelerando. E em novembro a gente vai ter já uma etapa importantíssima desse processo, que é a mudança no ecossistema de soluções. Tá? E aí eu acho que a gente chega num ponto em que, se eu fosse de automação, eu estaria, ou se eu fosse um bar e restaurante, ou dono de um comércio, eu estaria com a atenção ligada no grau máximo a isso, ok? Que é a mudança em todo o ecossistema que você tem de gestão, de pagamentos do varejo, né? E a etapa que a gente tem agora em novembro importantíssima, por exemplo, é o lançamento do Pix, do Banco Central, tá? Que eu acho incrível que ele não esteja sendo mais falado. A gente já está no final de setembro, né? O Pix estreia em novembro, vai começar a entrar em operação em novembro. Eu já recebi, por exemplo, do meu banco, né, um aviso sobre isso como cliente, mas a gente sabe que a partir do dia 5 é obrigatório que os bancos já comecem a avisar os seus clientes. Segundo os dados do Banco Central, quase 1.000 instituições financeiras já estão em processo de adesão, e a gente sabe que é obrigatório para todo mundo que tem mais de 500 mil contas, né? Então, todos os grandes bancos vão ser obrigados a incluir o Pix entre as possibilidades de pagamento e de transferência de dinheiro, mas ele vai abrir também a possibilidade de que várias startups, empresas de automação, também integração e passem a inovar em cima desse ecossistema. Tá? Para quem não sabe, vamos dar uma palhinha rapidinho aqui, por causa do tempo, no que é o Pix. O que é o Pix? É a transferência imediata de dinheiro de uma conta para outra. Tá? Ele mexe muito diretamente no varejo em dois aspectos. No pagamento do cliente para o varejista, né? Primeiro substituindo o dinheiro, isso é uma escala que a gente acha que vai acontecer. Primeiro o dinheiro, e aí já atingindo os não bancarizados, inclusive, porque não bancarizado não quer dizer que o cara não tem celular, e ele tem um aplicativo com o Pix,
de alguma maneira, tá? Nem que seja pré-pago. E ele transfere imediatamente e de modo seguro qualquer valor para o varejista fazendo o pagamento, tá? E imediatamente mesmo, em menos de 10 segundos. E a taxa é muito menor do que a de cartão. Então a gente acha que no começo ele vai substituir o dinheiro, logo depois ele deve afetar os cartões de débito e mais para frente os cartões de crédito. Tá? Por que mais para frente os cartões de crédito? Porque os cartões de crédito fazem coisas que o Pix não faz hoje, do lado do cliente, como, por exemplo, parcelar as compras, tá? E eles também têm vários serviços agregados do lado do varejista, né? Que também fazem com que o Pix, nesse momento, não substitua integralmente. Mas o dinheiro, sim, e acho que vai ser um processo muito rápido. E tem um segundo aspecto que eu acho que todo mundo deveria procurar saber, do lado do varejo, que é o pagamento aos fornecedores, né? A gente sabe que hoje é uma dificuldade para os varejistas, por exemplo, que estão com crédito, e nesse momento ainda mais, depois da pandemia, né, estão com crédito restrito, não consegue faturar, às vezes tem que fazer um TED ali na hora, e o TED demora para cair, né, o DOC, você não faz DOC e TED no final de semana. Com o Pix isso acaba. Sem contar que o TED, quem paga é quem paga, né? Quem está pagando é o varejista, né? No caso do contato com o consumidor. E no caso do Pix, não. O fornecedor vai poder chegar ali e falar assim, olha, faz o Pix aí para mim imediatamente, e vai receber o dinheiro e já vai entregar a mercadoria. Então isso vai ser afetado também, tá? E é uma coisa que o varejo tem que estar de olho, porque vai ser uma revolução grande, né? Para par com isso, você tem outras mudanças nesse ecossistema, né? Por exemplo, no ecossistema de adquirência, você vai ter influência também do Pix. No ecossistema de bancos, você tem outra coisa chegando, que é o Open Banking, que também vai mudar. A gente está com o tempo aqui meio contado, então não dá para aprofundar muito, mas a mudança de software, tá? De integração de software, de gestão com outras, com marketing, por exemplo, com outras plataformas, com apps de delivery. Então, assim, cada vez mais você vai ter uma concentração dos softwares fazendo mais coisas e tornando mais fácil a vida do varejista. E uma outra onda que vem também, que deve também mudar um pouco o cenário, é a onda dos marketplaces, tá? Onde o e-commerce vai chegar a esse mundo, por exemplo, do fornecimento, do lado do varejista, e também os marketplaces, onde os restaurantes vão poder estar inseridos e ofertando os seus produtos, né? Então você vai ter também uma mudança grande nesse ecossistema, tá? Bom, juntando tudo isso, eu queria voltar um pouquinho para a Brasel e dizer o seguinte, a Brasel, ela representa a força de uma sociedade civil organizada, tá? E cada vez mais nessa pandemia a gente viu que o Brasil precisa que a sociedade civil se organize, né? Para que a coisa ande, né? Para que a gente tenha um Brasil melhor. E o que a gente quer na Brasel? A gente tem um mantra, né? Que é a nossa obsessão. A gente quer um Brasil novo, que seja mais simples para se empreender e melhor para se viver, para todo mundo. Bom, era isso a apresentação. Eu combinei aqui com o Rafael que a gente ia ter ainda uns minutinhos para perguntas e respostas. Então, acho que eu consegui cumprir o cronograma aí em cima da pinta, né, Rafael? Não, perfeito, José Eduardo. Muito boa a apresentação. Acho que conteúdo aí enriquecedor, bastante informação que o pessoal pôde aproveitar. Eu tenho uma pergunta aqui, e aí eu vou fazer uma pergunta minha depois. O Flávio Oscar está falando o seguinte: bom dia. Qual a visão da Brasel para a economia com o fim do auxílio emergencial, já que ele está, de certa forma, ligado à retomada da normalidade? Devemos esperar uma retração, estagnação ou crescimento? Bom, eu acho que quem tiver essa resposta tem uma boa chance de ficar milionário e ficar famoso também, né? Eu acho que é a pergunta que todo mundo está se fazendo. A gente lembra um pouquinho sempre do Churchill nessas horas, né? Que diante da guerra não prometeu nada a não ser sangue, suor e lágrimas. Né? A gente tem que ver o desenrolar da coisa, tá?
estamos muito ainda no calor, né? A pandemia não acabou, né? Apesar da retomada, a gente ainda tem alguns meses aí até o fim, até a vacina. A gente vai ter essa mudança agora, várias mudanças, na verdade, que são significativas, como o fim do auxílio emergencial, né? Que o Oscar mencionou, mas não só. A gente vai ter, por exemplo, agora o fim do benefício emergencial também para quem colocou os funcionários em suspensão de contrato. A gente sabe que o emprego já está devagar retomando, né? Mudando de característica muitas vezes. Eu acabei de ler uma pesquisa hoje que, por exemplo, as empresas estão procurando mais os intermitentes, né? Ou os MEIs explodiram também nesse meio tempo. A gente teve 1 milhão de MEIs novos agora durante a pandemia, né? E a gente sabe que as empresas nesse momento estão endividadas, tão cautelosas, não sabem qual vai ser ainda o comportamento do consumidor, exatamente quando essa confiança vai voltar 100%. E a gente fez uma pesquisa muito recente, por exemplo, que mostrou que a maioria dos bares e restaurantes está trabalhando com 50% ou menos dos funcionários que tinham antes da pandemia, e 64% dos donos de bares e restaurantes que responderam à pesquisa disseram que não vão contratar no curto prazo, não pretendem contratar no curto prazo, ou seja, está todo mundo em compasso de espera. Então, assim, é um cenário que a gente ainda tem que esperar para ver, né? Mas a gente não está pessimista totalmente, porque tem um outro lado também que eu acho que é importante, né? Não vou usar aqui aquela platitude, né? Aquele chavão de que crise é oportunidade, mas assim, você tem que estar atento também ao que aconteceu no mercado, e os bares e restaurantes que conseguiram, e o comércio em geral que conseguiu sobreviver a essa onda, né? Quando tiver a retomada, vão estar em uma situação melhor para reconquistar espaço, né? Tanto que a gente já começa a ouvir falar de bares e restaurantes abrindo uma segunda unidade, ou investindo. Por quê? Porque são empresários mais ousados que já começam a enxergar que tem espaço para você aproveitar, né, essa nova configuração do mercado. Então, tem várias questões aí, a gente está muito atento ao que está acontecendo no fornecimento, né? Muitos fornecedores, e eu acho que até esqueci de mencionar isso, que foi uma coisa muito importante, viu, Rafael, do nosso congresso. A gente teve, durante o congresso, o aparecimento de um movimento chamado Movimento Nós, que são as 8 maiores empresas de fornecimento para bares e restaurantes no Brasil, juntas pela primeira vez, com um objetivo comum de ajudar o nosso setor, o setor de alimentação fora do lar, a se reerguer, tá? Então você tem ali Coca-Cola, Ambev, Mondelez, Nestlé, juntas em prol do nosso setor, tá? Você vê outras empresas também com iniciativas parecidas, né? Por quê? Porque os fornecedores, eles percebem, né, que eles precisam dar essa mão nesse momento para que as empresas possam se reerguer, tá? Que é um momento crítico, né? E a gente teve esse movimento inédito. A gente conseguiu, durante o congresso, colocar 8 CEOs dessas grandes empresas juntos, falando para o nosso público, né? Isso nunca aconteceu na história, né? E a gente está muito atento ao que acontece em relação a isso e também em relação ao preço dos insumos, né? A gente vê, por exemplo, agora tem coisas que são sazonais, tem coisas que são em função da balança de exportações e importações, mas a gente viu, por exemplo, o arroz subindo, né? Isso afeta vários restaurantes também, que acabam tendo, num momento já de fragilidade, tendo que repassar isso para um consumidor que está ainda receoso. Então, assim, é um momento de muita atenção, mas não é de desesperança total. A gente tem que, nesse momento, ser firme e forte, buscar ajuda, é o que o nosso setor pede, né? Ajuda para poder se reerguer, ajuda para pagar uma conta em que ele foi prejudicado de maneira totalmente injusta e desproporcional, né? Por que eu falo desproporcional? Porque nenhum outro setor da economia ficou fechado durante tanto tempo, simplesmente por isso, né? Nenhum outro setor da economia ficou com faturamento zero durante tanto tempo, teve que se virar nos 30 desse jeito. Então é por isso que a gente fala que foi uma conta desproporcional em muitos lugares que não havia necessidade, inclusive, né?
Então, o que a gente pede nesse momento é ajuda para superar esse momento. Ela está vindo, mas o cenário futuro ainda tem muita incerteza. É um momento de reinvenção, né? A gente fala reinvenção do varejo, para bares e restaurantes não é diferente. Esse modelo do pick and go, né? O delivery cresceu muito em cima da própria pandemia, né? Como você comentou na sua palestra, quem não fazia começou a fazer, teve que se adaptar para fazer, né? E infelizmente teve gente que acabou fechando as portas porque não conseguiu se reinventar. E eu acredito que vocês também têm essa visão de que cada vez mais você vai ter essa adaptação do modelo de negócio, aonde você não tem apenas um restaurante, a pessoa vai no restaurante ou num bar, por exemplo, faz lá o seu pedido, fica lá dentro e depois de um tempo, que isso é muito cultural, né, do brasileiro ir ao restaurante e ficar lá conversando, né? Sim. E você Você tem vê isso uma... uma tendência. Desculpa te interromper. Não, desculpa te interromper, Rafael, mas que é uma coisa importante, assim, além dessa mudança do modelo de negócio, né, de ter novos canais de venda, você tem o negócio em si também mudando. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Antes da pandemia, por uma pesquisa do Sebrae, 60% dos pequenos e micro restaurantes do Brasil faziam um serviço de buffet, né? Ou buffet aquilo, ou buffet como à vontade, tá? A mais recente pesquisa do Sebrae com a Brasel, né, que a gente lançou há 15 dias, e agora já tem uma outra que deve ser anunciada em breve, mostrou que apenas 11% estão fazendo buffet. Inclusive porque em várias cidades o buffet está proibido, né? Você não pode fazer buffet at all, né? Tá proibido por enquanto. Mas o buffet também tem a questão da confiança do consumidor, né? Então, demora um pouco mais para retomar também. Então, o que aconteceu com os bares e restaurantes? Eles tiveram que mudar o modelo mesmo de serviço, né? Então, o serviço passou do buffet por quilo, por exemplo, para um serviço de entrega na mesa, né? Tudo isso está dentro dessa onda que você está mencionando. Uhum, não, perfeito. Até assim, acelerado, né? Esse modelo de negócio veio acelerado por conta da própria pandemia. O Bruno Moretti fez uma pergunta aqui, quando você estava falando do Pix, e acredito que seja o caso do Open Banking, né? Uhum. Como é que como é que você imagina que isso deva funcionar na prática, né? Você pode explicar um pouco mais como vai funcionar o Pix para bares e restaurantes? Tá legal. Então, como funciona na prática? Você tem lá o aplicativo do seu banco, né? Qualquer que seja ele. Você vai ter ali o Pix bem na cara, tá? Porque os bancos vão ser obrigados a colocar na cara do cliente. Então, o funcionamento é muito simples. Você abre o aplicativo do seu banco, clica no Pix, do lado do bar e restaurante, ele vai ter um código de barras do lado do balcão, que pode ser um código de barras estático, tá? Que para qualquer pagamento. Ou ele vai poder, por exemplo, imprimir a nota dele já com código de barras dinâmico, com o valor no código de barras, tá? O cliente abre no celular dele o Pix, autentica, aí a autenticação dele é a autenticação que ele já tem no celular, né? Que pode ser por impressão digital, pode ser por biometria, ou pode ser pelo padrão, por senha, o que ele quiser, né? Aponta para o código de barras, vê se o valor é aquele, no caso do código dinâmico, se as informações estão corretas, envia. A transação é feita e em segundos está na conta de quem está recebendo, tá? Isso já está implantado em vários países do mundo, tá? Na China, por exemplo, é o meio de pagamento preferencial, né? O WeChat Pay, né? O código de barras. O que eles chamam de transação instantânea, né? O Pix é nada mais que uma transação o WeChat Pay, mas tem em outros países do mundo já também, né? UK, o Brasil ele seguiu um modelo mais europeu. Então é muito fácil, é muito seguro, né? E aí você vai começar a ter outras coisas que vão vir no futuro também, que aí já permitem, por exemplo, até que bares e restaurantes tenham serviços agregados. O Banco Central já anunciou para 2021 que vai ser possível, por exemplo, você trabalhar como caixa eletrônico, né? Então, eu chego lá, falo assim, ô João, me dá R$10 aí.
vou fazer um Pix para você. Você faz o Pix para o comerciante, ele pega R$ 10 e te dá, entendeu? Então, o caixa eletrônico, por exemplo, tende a morrer também Uma em breve, alternativa, né? porque e aí, lógico, lógico, você vai, o varejista O vai bar e poder cobrar uma restaurante vai taxinha para acabar poder fazer virando isso. um caixa 24 horas. Exatamente, exatamente. Você vai poder ter essa possibilidade, né? É lógico, cobrando uma taxinha para poder fazer, mas que também, se bobear, vai ser mais atrativa até do que o próprio caixa eletrônico. Então, são várias as possibilidades que vão surgindo nesse meio tempo, né? E eu acho que essa é a intenção do Banco Central também. Acho não, é a intenção do Banco Central. É permitir que a inovação também aconteça de maneira mais fluida, né? E, lógico, tendo sempre em vista também que o Brasil é um país onde existe uma verticalização bancária, com alguns poucos bancos tendo todo o controle do que acontece ao longo de uma transação financeira, né, em todas as pontas amarradas. E acho que isso tende a ser quebrado um pouquinho também com essas inovações como o Pix e como o Open Bank, né, que é a você poder trafegar dados de maneira mais fluida, né, entre as instituições financeiras e entre fintechs também, que estão aparecendo. Isso tudo tende a se acelerar agora nos próximos meses. Não, excelente, José Eduardo. Nós estamos chegando ao final do nosso painel. Eu queria novamente agradecer a tua disponibilidade, pela tua palestra, muito enriquecedora. Queria convidar o pessoal que está nos assistindo aí, eu mandei um link no bate-papo para o nosso próximo painel agora às 11h30, com o Rafael Tamassia da Eugene, onde a gente vai falar sobre o lançamento de nova impressora não fiscal, impressora de etiqueta e leitores de códigos de barras 2D. Agradecer a presença de todos vocês, convidar também quem ainda não se inscreveu nos próximos painéis, entrar lá no summitdaautomação.com.br. Não esquecer da palestra de encerramento com o Alan Costa, falando sobre inovação, a visão prática e concreta a partir de pessoas. José Eduardo, se quiser dar sua palavra final, fica à vontade. Pô, Rafael, eu queria agradecer, muito obrigado, deixar aqui né, o meu agradecimento a você e me colocar à disposição para quem quiser trocar uma ideia, bater um papo sobre o que está acontecendo no mercado de alimentação fora do lar, tá? Eu estou de férias, estou aqui no sítio, então desculpa se teve algum passarinho cantando aí na hora da apresentação, né? Mas e queria também convidar a audiência para entrar no site da Brasel e conhecer a Rede Abrazel, que é uma rede de troca de informações entre bares e restaurantes do Brasil inteiro. É só fazer um perfil lá e você vai ter informação sobre Pix, sobre o que está acontecendo no setor de bares e restaurantes e poder também interagir com donos de bares e restaurantes no Brasil inteiro, tá bom? Obrigado, José Eduardo. Obrigado a todos que estiveram aí online com a gente. E nos vemos nos próximos painéis aí. Até mais. Legal, um abraço.